Olá, gente linda! Saudade de estar aqui com vocês. Para variar, eu sempre esqueço de mexer no controle do volume. Estou de volta. Teve um período que várias coisas aconteceram, né? Momentos de reflexão. E agora eu voltei. E eu vim compartilhar com vocês a leitura de um livro sensacional. Ele é um livro pequenininho, não tem muitas páginas, e ele fala sobre energia, né? Somos seres energéticos. Todos nós sabemos que os átomos, né, que formam tudo no universo, inclusive os nossos corpos físicos, mental, emocional, enfim, somos feitos de átomos, de moléculas. Portanto, somos seres energéticos. E aí vamos aprender um pouquinho mais, né? Falar sobre o despertar espiritual, pautado na metafísica, e sobre práticas energéticas. Nós vamos falar sobre meditação, sobre o reiki, a radiestesia, e tem muitas outras ferramentas que nós podemos utilizar, dá licença, para ajudar a equilibrar, né, o nosso ser. Tá bom? Eu achei bem bacana, tem uma linguagem bem acessível esse livro. E aí nós podemos não só ler, mas conversar a respeito. Eu sei que eu não avisei ninguém antes, mas eu gosto das coisas assim. Quem quiser assiste depois, se entrar alguém também será muito bem-vindo. E é isso, tá? Só o que eu quero é compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho, que eu acho que é bem bacana. E quando nós encontramos coisas que são importantes, que são boas, né, nos fazem bem, logo nós queremos compartilhar. Desculpa, gente. O meu pau de selfie tá capenga. Eu já providenciei outro. Logo, esse aí vai vir bem novo. Vou colocar algo para segurar ele aqui. Ai, desculpa. Senão ele não para. E é isso. Bem, como eu já mostrei, né? O nome do livro é Seres Energéticos. O autor chama-se Rafael Valente. Eu vou falar um pouquinho dele, né? O Rafael Valente, ele nasceu em Caratinga, Minas Gerais. Ele se formou em ciência da computação, e aí ele tem um MBA em executivo em gestão estratégica de tecnologia da informação e uma certificação internacional de gestão de projetos. Ele morou em Brasília por 13 anos, atuou em consultorias de planejamento estratégico lá, né, governança cooperativa e governança de TI, em diversas instituições públicas lá em Brasília, de âmbito federal, estadual e municipal. Após descobrir um câncer em 2016, ele foi buscar respostas na cultura oriental e nas práticas energéticas, tendo realizado a iniciação Reiki e se especializado em radiestesia radiônica, que depois a gente vai ver, né, o que é, em psicanálise e espiritualidade, além, né, da metodologia humanoterapeuta. Aí em 2019 ele fundou um espaço terapêutico que se chama Via Energia, onde ele conduz diversas práticas energéticas
e já atendeu mais de 3.000 assistidos. E como terapeuta, ofereceu cursos, mentorias, meditações ao vivo. Ele tem um Instagram, né, por onde já passaram mais de 100.000 pessoas. E sempre que perguntam como que ele conseguiu mergulhar nessas duas áreas tão distantes, né, que é a TI e a terapia holística, ele responde que o pilar principal das duas é calcado na física, tanto a clássica quanto a quântica. E desta forma são universos distintos que comungam das mesmas leis. Bem legal, né? Eu achei muito interessante. Eu vou ler para vocês o prefácio, tá? Que foi escrito por Horácio Brandão. Tudo é energia. Se quiséssemos fugir do ponto central dessa obra, não iríamos conseguir. Se quiséssemos entender tudo que o livro diz de maneira objetiva, bastaria compreender exatamente isso. Tudo é energia. Nós somos energia, somos como células de um mesmo organismo, lâmpadas de um mesmo circuito, somos feitos da mesma essência e dividimos com tudo que existe na matéria uma mesma fonte criadora e mantenedora. Por sermos primos, a vida nos permite o encontro com pessoas de energias afins. Conheci o Rafael Valente de maneira inusitada. Eu estava cuidando da comunicação de mais uma turnê da cantora canadense Alanis Morissette no Brasil. A primeira vez que trabalhei com ela havia sido em 1996. A cantora caiu nas graças do brasileiro e voltou algumas vezes. E em 2009, ela estava de volta ao país para o show da turnê Flavors of... eu não sei falar inglês, gente. Não vou falar, não importa também. Em diversas cidades. Eu fui... eu precisava de alguém para divulgar a turnê aos fãs e ajudar a encher as apresentações, né? E a Alanis estava a fim de colaborar para vendermos todos os tickets. Topou ir ao Faustão e visitar a Ilha de Caras, além de uma tribo de índios na Amazônia. Naquele ano a internet já não era uma realidade diferente. Já era uma realidade diferente daquela primeira vez em que ela veio ao Brasil. Então, eu fui atrás dos fãs da cantora, através do site, fã-clube, fiz contato com os fundadores, enfim. E do outro lado estava o Rafael, todo solícito, educado, com sua voz mansa e versado no mundo da tecnologia, redes e dados. Pedi a ele ajuda e ficamos de nos ver quando o show passasse por Brasília. De repente, eu havia conseguido que ele encontrasse seu ídolo nos camarins do ginásio Nilson Nelson. Sempre apoiei fãs, pois fui um deles, muito antes de existirem. Bom, enfim, isso não importa. Naquela noite eu vi o Rafa encontrar seu ídolo, que primeiro o encantou, o fez olhar adiante e acreditar em sonhos. E o tempo passou. Nós nos desconectamos e somente em 2022 nos resgatamos trocando mensagens no Instagram. Ele reapareceu, revelou ter tido câncer e ter se curado e que desde a pandemia conduzia meditações ao vivo. E eu achei incrível. O curioso é que eu revelava que também havia me tornado terapeuta e mentor da jornada do propósito. Vida supernova. Como a vida dá voltas, não? 7 anos depois, estávamos falando a mesma linguagem, ambos trilhando diferentes caminhos, mas com destinos comuns e autoconhecimento, o serviço e o propósito.
Nesse momento, muitos de nós estamos nos perguntando se o existir precisa mesmo ser de dor. Doenças, sofrimento, guerras, disputas, sacrifícios e miséria humana. Os mais atentos estão percebendo um chamado para despertar a consciência maior. Se todos somos energia e se o que vibramos reflete no mundo à nossa volta, apontar o nosso olhar para dentro de nós, encontrar no silêncio as respostas do coração, é colaborar com o panorama geral. Essa obra do Rafael conta a história de um de nós. Alguém que conviveu com as dores no passado, que se viu doente, que teve fé e lutou. Foi em busca de sua cura e se encontrou. Porque eu acho que essas coisas que a gente julga como mal sempre vêm para nos trazer alertas, nos fazer olhar para dentro de nós mesmos, né? E quando você encontra cura, principalmente de uma maneira geral, porque não adianta você curar só o físico, é um despertar isso. Então, o que esse livro traz é algo precioso, uma conclusão de curso de mestrado no universo. Um guia para quem quer se conhecer melhor e descobrir inúmeros caminhos para chegar ao seu Deus interior. Considero-me um buscador. Aos poucos fui compreendendo o lado espiritual da vida. É como ligar os pontinhos sem saber aonde vai chegar. A espiritualidade prática é livre de dogmas, é diversa, é liberdade. Existem milhares de caminhos, métodos, práticas para se alcançar um estado mais pacífico, positivo e realizado. E aqui temos apresentado alguns deles. Quando comecei a entender que a vida era algo além da matéria, que espiritualidade estava além da religião, demorei bastante até compreender o que essa obra resume. Uma jornada de autoconhecimento passa por diversas camadas. Nos leva a diferentes fontes e descobertas, e aqui está reunida uma galáxia deles. Chakras, leis kármicas, Freud, Buda, Bert Hellinger, radiestesia radiônica, Reiki, diferentes religiões, meditação, passam feito nuvens no horizonte do leitor, que aqui recebe de presente atalhos para perceber-se muito além do que vê no espelho ou acha que é. Fiquei pensando que a Alanis Morissette estava orgulhosa de seu admirador, e como nada no universo existe à toa, suas letras já apontavam para a espiritualidade e o hinduísmo. Falava de mestres, de reencarnação, de entender um Deus maior e conectar com seu eu interior. Ela já cantava que não há separação entre nós, que somos todos uma coisa só. Somos via energia, e Rafael é um valente ser humano que mergulhou em mares sombrios para se conhecer, se curar e dividir com o mundo aquilo que descobriu. A gente atrai o que merece conhecer. Chegou o seu dia de saber mais da infinitude que você é. Boa viagem. Horácio Brandão. É comunicador da indústria do entretenimento e mentor de jornadas de autoconhecimento e propósito. Peraí. Ai, gente. Deixa eu acomodar minha perna que tá doendo aqui, tô de mau jeito. Perdão. Aí aqui tem a introdução. Tudo é energia. Tudo aquilo que possui matéria nada mais é do que energia densificada.
Nosso corpo e todas as coisas que podemos tocar são constituídos em essência de prótons, elétrons e nêutrons que possuem uma determinada vibração e frequência. Para além da matéria física, a energia também está presente em outros espectros que vibram, como a luz, o som, os raios de sol, a água e tudo mais que existe no universo. É tão bonito isso, né? Para mim, pelo menos. Por isso que dizemos que o plano físico é um desdobramento do plano energético. E essa energia, ela pode ser medida de muitas formas, como na métrica criada pelo físico alemão Heinrich Hertz, que conseguiu mensurar quantas vezes por segundo um determinado elemento vibra. As cores de um arco-íris, por exemplo, nada mais são que um feixe de luz que vai vibrando em diferentes frequências, hertz, dentro de uma escala, onde o vermelho tem o valor mais baixo e aos poucos vai passando pelas cores e frequências intermediárias, né? Que é do alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e chega até o violeta, que possui a maior frequência hertz dessa faixa. Isso sem falar das frequências de luz que existem, mas que não conseguimos enxergar, como os raios infravermelhos. Você vê que tem frequências, né? Frequências de luz que existem que a gente não enxerga, como raios infravermelhos, que são as frequências de cores que vibram abaixo do vermelho, né? E os raios ultravioleta, né? Que inclusive tem isso na ação do Sol, que estão com frequência acima do violeta. Mesmo que você não possa ver, essas energias existem e são importantes para o universo. Isso são apenas exemplos, mas existem outras frequências que nós não vemos e que existem, né? Pense ainda nas ondas de rádio. Nós também não vemos as ondas de rádio. No aparelho Wi-Fi da sua internet, na frequência 4G do seu celular. Tudo isso são energias invisíveis, mas que existem. Será que alguém, né? Acho que bem poucas pessoas pararam para pensar nisso. De onde vem, como é que funciona, né? E há muitos anos a ciência ela tenta provar a tese de que nosso corpo físico também é feito de energia. Então, os cientistas, eles pegaram o nosso corpo e o subdividiram em sistemas e órgãos. Vamos considerar nesse exemplo o sistema digestório como uma fatia desses sistemas, que se inicia na boca, passando pela faringe, pelo esôfago, estômago e intestino delgado e grosso. Isso então demonstra que esse sistema é constituído de vários órgãos. Mas do que eles são feitos? Então vamos selecionar o órgão do estômago, né? E testar, ampliar um pouco mais a sua constituição física. Entendemos que o estômago é formado por tecidos, que quando ampliados de forma microscópica, revelam que são feitos de bilhões de células, né? Isso a gente já sabe. E do que são feitas as células? Ampliando um tanto mais, percebemos que possuem inúmeras moléculas em suas estruturas e que, por sua vez, essas moléculas são formadas por átomos, certo? Oi, meu amor! Olha só, eu estou lendo sobre os seres energéticos. Seja muito bem-vindo. Quiser ficar um pouquinho aqui, fazendo companhia? Então, o
O átomo, ele é a unidade... Nossa, até me perdi aqui. O átomo é a unidade fundamental, né, da matéria, e ele significa indivisível. Ele é formado por um núcleo que contém nêutrons, prótons e elétrons. Acho que todo mundo sabe disso, né? Que circulam o núcleo. Aí, nesse momento, a ciência se depara com a demonstração de que o nosso corpo físico, ele é formado, em essência, de energia. Se fizermos o caminho inverso desse raciocínio, assim poderíamos ilustrá-lo. Aí ele mostra aqui, né, nessa ilustração bem legal, ó, o átomo, a molécula, a célula, o tecido e o corpo físico. Aí a física clássica de Newton, Einstein e tantos outros pensadores contemporâneos conseguiu comprovar o que a espiritualidade e as leis universais já compreendiam há milhares de anos. Se a matéria é consequência daquilo que está vibrando, a saúde do nosso corpo precisa observar certos padrões e frequências energéticas. Para entendermos melhor, pelo olhar da metafísica e da espiritualidade, como a nossa estrutura energética funciona e alcançarmos um estado elevado de saúde mental, energética, espiritual e física, aí vamos conhecer ao longo do livro toda a nossa trajetória evolutiva, começando pelos processos kármicos de vidas passadas e como eles podem influenciar a forma física do corpo. Eu acho que é bem interessante, né? E aí depois passaremos pelo olhar holístico para cada uma das nossas estruturas energéticas. E importante é desmistificar esse ponto do livro, a palavra holístico, porque tem muita gente que interpreta errado, né? Algumas pessoas fazem uma ideia pré-concebida de que holístico é algo incompreensível, né? Que é uma palavra de modinha, de um conceito associado a oráculos e adivinhações, mas não é nada disso. O holístico nada mais é do que um olhar para o todo, é um olhar global, sabe? Em vez de você olhar só o seu corpo físico ou só o seu corpo mental, você está olhando para tudo, né? Nós somos seres energéticos, estamos vibrando o tempo todo e não temos só um corpo, temos vários. E tudo que está à nossa volta é energia, materializada ou não. E como eu acabei de ler aqui, tem as energias que nós vemos e aquelas que nós não vemos, né? Como eu disse, o Wi-Fi, né, a rede de internet e outras tantas, as ondas do rádio. Você também não vê a energia elétrica. Só quando dá aquele raio, aquele raio lindo que trisca o céu, é maravilhoso. Eu adoro. Bom, o holístico nada mais é do que o olhar para o todo, né? Um olhar para o global. Quando consideramos, por exemplo, um corpo físico que emana saúde e qualidade de vida, nós não podemos focar apenas as práticas físicas de bem-estar, como alimentação saudável, atividade física regular, sono, qualidade ideal para cada faixa etária. E a gente até tem conhecimento de pessoas muito saudáveis fisicamente que adoecem, às vezes, nossa, com várias comorbidades, às vezes até um câncer, né? Porque são doenças que a gente... Tudo eu acho que vem do emocional, né? É preciso também considerar os aspectos emocionais e mentais que interferem, por exemplo, na redução e controle do estresse e ansiedade. Uma vez que essas emoções podem desregular nossos hormônios do bem-estar e prejudicam o sono, o metabolismo e muitos outros aspectos. Além da saúde mental,
e emocional, não podemos desprezar a saúde da alma, que é muito importante, né? Eu acho que é a mais importante delas. Muitas doenças físicas advêm de uma alma adoecida, como é o caso do câncer e da depressão, que foi o que eu acabei de falar. E juro, gente, se eu li isso aqui, eu nem me lembrava mais. E todos esses aspectos que ele comentou até aqui, eles estão conectados por uma estrutura energética, né? Que entendemos melhor, nós vamos entender melhor nas próximas páginas, tá? O olhar holístico, portanto, considera todo esse contexto para que possamos caminhar ao longo da nossa existência terrena com saúde e qualidade de vida. Entender esse olhar também é considerar diversas doutrinas numa linha de tempo. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde estamos indo, e nesse processo buscar o nosso equilíbrio, focados em nosso próprio eixo. Como tudo precisa começar de um ponto, a minha iniciação nesse universo da espiritualidade e das energias começou com uma profunda curiosidade sobre o funcionamento da nossa estrutura energética. No momento em que vi minha saúde sendo tomada de mim e tive que encarar de frente a desgastante experiência de lutar contra um câncer. Eu arrisco dizer que assim 99% dos casos de despertar, né, para esse outro lado e tentar entender essas coisas vem sempre de momentos difíceis que a gente passa, né, que faz com que você vá em busca de você mesmo, né, em busca de respostas. Então esse livro ele vai nos guiar esse livro vai te guiar por minhas pesquisas e descobertas do mundo energético que envolve nossa estrutura interna e a nossa relação com o externo, que é a família, o trabalho, a vida pessoal, a espiritualidade, os relacionamentos, etc. A intenção dele não é trazer uma profundidade científica, não, tá? Digna de uma tese de doutorado de Harvard, mas sim buscar traduzir de um jeito leve, que isso eu achei muito legal, todo o contexto que envolve o mundo energético e espiritual para uma linguagem fácil de absorver por todas as pessoas que desejam iniciar a sua jornada de despertar junto à espiritualidade. Aí ele fala, eu venho de família mineira, cresci com a cultura de que um bom livro se lê. Eu não vou falar o que ele falou, não. Porque é doce, e doce não é bom de comer. Aí ele fala, se não for essa a sua guloseima favorita, apenas acomode-se confortavelmente e prepare seu celular para fotografar as páginas pretas com citações de autores escolhidos a dedo. Enfim, eu faria uma caneca de chá, muito do bom, uma caneca não, uma jarra de chá, eu adoro chá, para colocar aqui do lado e lendo. Mas como nós vamos lendo em partes, você pode pegar o seu chazinho, né, nas próximas vezes. Aí aqui tem uma citação que eu acho que eu até coloquei no meu stories, tá lá. Que tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Pois é isso mesmo. E ele diz que essa frase é comumente atribuída a Albert Einstein, embora não haja evidências de que ele realmente tenha dito isso. E assim termina a introdução. Aí aqui a gente vai entender um pouco da história dele, né? Mas aí vai ficar muito extenso, por isso que eu não vou fazer isso hoje. Eu também quero ler esse livro de uma forma um pouco diferente, conversando com vocês a respeito.
trocando figurinhas, fazendo comentários. Eu fiz isso nas outras leituras também, mas eu acho que aqui tem mais... como que eu vou falar? Mais campo para isso, né? Né, Jason? Espero que você tenha gostado, meu amigo. Esse livro é bem interessante. Eu sei que tudo que tá aqui, né? Eu falo, eu, você e alguns tantos, já tem conhecimento, mas tem muita gente que não. E não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu acho que é tão importante a gente poder tentar colaborar, né? Só um pouquinho que seja, para que as pessoas compreendam que, poxa, que a gente não é robozinho que veio aqui para viver nessa Matrix e só fazer tudo que os outros acham que é o certo. Parece que você foi programado para ler, acorda, trabalha a semana inteira. É isso mesmo. Então é sempre bom relembrar, né? Para nós também, né, amigo? Reaviva a memória. A nossa precisa ser reavivada aqui o tempo todo, eu acho. Porque nesse corpo físico e com a densidade que a gente vive nesse planeta, se a gente não estiver conectado com essas coisas, sempre nos lembrando, relembrando, né, quem somos, o que viemos fazer, o que somos e o que nós podemos fazer para nos mantermos estáveis na saúde, em tudo. É um conjunto de coisas. Eu acho isso sensacional. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês do fundo do meu coração. Eu faço com muito amor. E eu acho que aqui até cabe, inclusive, por exemplo, eu sou aromaterapeuta, trabalho com óleos essenciais, e eles também ajudam a regular tudo isso, sabe? É muito interessante quando você estuda esse tipo de coisa e a parte energética dos óleos. Nossa, eles ensinam muita coisa e tratam muitas coisas também que as pessoas não sabem. Aliás, hoje em dia a gente tem uma gama, né? Tem tantas ferramentas, tem tanta coisa legal. Conhecimentos milenares da nossa ancestralidade, de povos e povos, né? Da China, da Índia, dos povos da floresta, dos xamãs, que são aqueles com os quais eu me conecto bastante, porque eu sei que eu vim de lá. Sabe que Silvia significa a que é da floresta, do bosque. Eu bem que achava isso mesmo, mas aí fui pesquisar e só se comprovou. Tudo tá certo do jeito que tá, né? Ai, meu querido, e é isso. Vamos encerrar por aqui para não ficar muito longo. Eu vou colocar lá no YouTube esse vídeo. Vou deixar aqui a descrição do meu canal. Eu já falei que eu quero começar a gravar lá, né? Eu tenho que começar por o post aqui e aí fazer a gravação por lá, que eu acho melhor. Porque aí não preciso baixar, já vai estar lá. Para você também, viu, querido? Tô aqui contando os dias. Eu é que agradeço pro nosso encontro divino. Nosso encontro holístico. Um beijo no seu coração e no coração de todos que forem assistir depois, tá? Recebam isso com muito amor. Tchau!